Hoje eu resolvi vir aqui falar sobre algo que eu resolvi pesquisar mais essa semana, me aprofundar um pouco. Porém, eu me senti muito incomodada, eu não me senti confortável com esse assunto. Vamos lá. Deixa eu iluminar um pouco mais desse cenário aqui, que tá muito escuro, essa parte de mim aqui parece um fantasma. Vamos lá. Eu resolvi, escogitar o perfil de outras pessoas a respeito de planejamento financeiro, análise financeira, consultoria financeira, esses assuntos aí. E acabei me deparando e tendo a consciência de que as pessoas dizem que vão ensinar para quem é renda baixa, como eu, assim, um planejamento financeiro descomplicado, mas com estratégia. Um planejamento financeiro com estratégia para que a pessoa se organize completamente. E aí eu parei, pensei e falei, gente, como as pessoas podem ser, tão mesquinhas assim? Por que eu tô falando isso? Porque eu sou pobre, não tenho vergonha de falar isso e sinto muito orgulho também. O que eu conquistar daqui para frente é uma conquista não para enaltecer a minha conta bancária, mas para enaltecer um pouco do meu ego e para que eu veja e para que eu sinta que eu fui capaz de conquistar aquilo com minhas próprias pernas e com meus próprios métodos. Voltando ao assunto do planejamento financeiro, né? E aí as pessoas, eles começam a falar, e a gente, por ser pobre, e pensar num futuro melhor pra gente, para nossas famílias, ainda mais para quem é mãe ou está iniciando nesse caminho agora de ser mãe, a gente se sente assim, um pouco, confortável de ver ali o início que eles começam a planejar, fazer aquele planejamento. E aí, você acaba que no meio, você começa a se perder. Você pega o caderno, anota tudo que eles estão falando e tal, mas quando chega no momento do off, de você executar, de você fazer aquilo sozinha no próximo mês, você se perde. Porque eles eles fazem a explicação do orçamento financeiro, do planejamento financeiro que eles estão fazendo ali naquele momento. Não tem aquele segmento de uma acompanhação, Vamos supor que você está fazendo o orçamento do mês de maio, que o seu mês de abril já está finalizando. Então você precisa dar continuidade àquele orçamento que sobrou do mês de abril. Então acaba que o mês de maio você tem que fazer um orçamento ou um planejamento financeiro novo. Eles não te mostram a como você dá continuidade com as sobras de dinheiro, de renda que você teve do mês de abril, ou com aquelas rendas do mês de abril que entrou extra, entendeu? Eles não te explicam como você dar continuidade àquele planejamento que você iniciou naquele mês que você tomou a decisão de fazer o planejamento financeiro dali para frente da sua vida. Eles não te explicam isso. Eles não te explicam ou te orientam como você dar a continuidade ao ganho que você teve e que sobrou a mais, muito mais do que você pensava que iria sobrar. Eu fiz até o meu planejamento financeiro, eu mostrei lá nos shorts, algo simples, nada muito complicado. Eu não preciso complicar a minha vida financeira para dizer que eu tenho uma organização financeira estratégica ou uma organização financeira mirabolante que eles querem que eu tenha. Não, eu não preciso disso. Entendeu? Então, a pessoa, por mais que ela ganhe bem,
suponhamos que ela tem o dinheiro ali contado todo mês, né? Mas ela tem aquele dinheiro para tirar também para farra. Então essa pessoa, o dinheiro que ela tira para farra poderia ser um dinheiro que ela tire para investir em algo que vai trazer para ela uma rentabilidade futura. Mas ela prefere viver a vida de zoeira do que ela prefere viver a vida momentânea com os amigos do que ter uma vida de planejamento financeiro estável, uma reserva de emergência, para que ela possa ter um seguro futuro. Então ela prefere ter um momento do que ter um planejamento financeiro que eleve ela para o futuro, para um novo nível, do que deixar de viver com os amigos. Por quê? Porque ela entra no YouTube, ela entra nessas plataformas, nessas redes sociais, e ela vê cada planejamento financeiro mirabolante que ela mesma pensa: poxa, eu não sou capaz, eu não ganho para isso. Mas infelizmente, suponhamos que no ano seguinte, essa pessoa ela subiu de cargo, né? Ela elevou o salário, mas ela continua na mesma vida de momentos, ao invés da vida de investimentos. Por quê? Porque quando ela abre o YouTube, é tanto profissional falando de planejamento financeiro, muito mirabolantes, muito perplexos, que a gente, ser humano, a gente acaba desistindo. E infelizmente, hoje em dia, cada dia que passa mais, o ser humano está preferindo as coisas mais práticas do que aquelas coisas mais difíceis. Suponhamos, aqui ó, o meu orçamento de abril foi da seguinte forma: o meu orçamento financeiro de abril é de R$ 1.600. É o que eu, até o momento, vou ganhar. Não tirei nenhuma renda extra ainda, não me apareceu nenhuma faxina mais avulsa, não apareceu mais nada, nenhuma renda extra por fora. Tá? A minha renda desse mês é de R$ 1.635. Tá? Então, eu botei aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. As minhas despesas, as minhas rendas, as minhas despesas fixas, tá? Todas essas. As minhas dívidas que eu tenho, quanto deu tudo, somando as minhas despesas com a minha renda, deu R$ 1.405. Então, sobrou R$ 230 para mim esse mês. Desses R$ 230, eu botei na reserva do mês, que caso aconteça alguma desgraça comigo esse mês, tem R$ 200 de reserva. Mas eu já vou explicar por vocês por quê. Porque cá em cima tem os investimentos. Eu comecei a investir na minha reserva de emergência. Então, eu vou tirar de R$ 230 que sobrou, eu vou tirar R$ 30 para me investir na minha reserva de emergência. Então, no caso, se não me acontecer nenhuma desgraça esse mês, como diz o primo pobre, né? Se não me acontecer nenhuma desgraça esse mês, eu tenho R$ 200 sobrando para o orçamento do próximo mês, que é o mês de maio. Aí eu te pergunto, você fez o orçamento tudo certinho, sobrou esses R$ 200. Você entra lá na rede social, lá no canal desse profissional que você pegou essa dica, no próximo mês de maio, ele vai te ensinar um orçamento financeiro do zero para o mês de maio. É muito difícil, muito difícil. Até agora eu não achei canal nenhum que ensinasse um planejamento financeiro contínuo, usando a reserva do mês que sobrou do mês anterior. Aí eu te pergunto, você vai fazer um orçamento para o mês de maio. Como você bota a reserva do mês de abril? Como um ganho extra? Ou você distribui a reserva do mês de abril para os seus investimentos? Não tem, ninguém te ensina isso, entendeu? Mas aqui no meu canal você vai achar, porque eu vou fazer. Vou trazer mais coisas aqui no canal que eu não vejo em outros canais. Um exemplo é o planejamento financeiro contínuo. Eu não achei até agora. Eu estou fazendo o meu próprio planejamento financeiro todos os meses. Tá? Então, por isso que eu quero trazer isso aqui no canal para vocês. Mas eu não achei em nenhum outro canal um planejamento financeiro contínuo. Se você tiver achado, deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou estar entrando no canal dessa pessoa para me ver. Porque eu até agora não achei. Mas é um planejamento financeiro que continue. Você finalizou o mês de abril, vamos supor que sobrou os R$ 200 do mês de abril. Aquela pessoa daquele canal, ele vai me ensinar a direção que eu posso levar aquele dinheiro do mês de abril, que sobrou. A sobra do mês de abril. Né? Então, gente, pelo amor de Deus, vamos ter o mais senso.
Iniciar um planejamento financeiro, todo mundo sabe iniciar. O negócio, o bicho pega, é na hora de você dar a continuidade. É na hora de você desenvolver o seu orçamento financeiro, quando você sai das dívidas. O dinheiro que você estava pagando as dívidas, vamos supor que sobrava todo mês R$500 para você pagar de dívida. Aqueles R$500, quando você terminar de quitar as dívidas, você já tem um direcionamento para aqueles R$500? Não tem. Entendeu? Você pode fazer 1000 coisas com aqueles R$500. Você pode gastar e depois não saber para onde foi o dinheiro. Ou você pode investir e saber para onde está indo o seu dinheiro. Né? Você pode pegar a reserva do mês anterior, que sobrou, que não aconteceu nenhuma desgraça com você, e pode investir. Aquilo vai ser um dinheiro extra, que ele não é um dinheiro do seu orçamento de maio. Entendeu? O seu salário de maio é o salário de maio. O seu salário de abril é o seu salário de abril, a sua reserva de abril é de abril. Abril finalizou, a reserva do mês está lá, invista. Não vá gastar com coisas fúteis desnecessárias, que você não precisa naquele momento. Que você não tem necessidade para você ali. Para que você vai gastar uma coisa que você poderia investir e no futuro ter um retorno melhor e maior? Mas ninguém ensina isso. Eles só ensinam você a iniciar. Como iniciar o seu planejamento financeiro do zero? Como sair do endividamento? Tá, você saiu do endividamento. Aí o dinheiro que você tirava para pagar as dívidas vai sobrar no seu mês. Qual é a direção que você vai dar para aquele dinheiro? Aonde você vai enfiar aquele dinheiro? Pagando as coisas para os outros? Ou investindo no seu futuro? Né? Ou no futuro dos seus filhos? Abre uma caixinha lá no Nubank. Bota assim, ó, faculdade de filho tal. Eu tenho certeza que seu filho ainda não chegou nem nos 16 anos. E mesmo se tivesse chegado, até ele fazer 18 para iniciar uma faculdade, você já vai ter uma boa grana lá para pagar pelo menos 1 ano de faculdade dele. Não é mesmo? Mas a gente fica com medo de dar um direcionamento para o nosso dinheiro ou de recomeçar o planejamento financeiro, porque você sabe que todo mês você vai ter que recomeçar aquele planejamento porque você não tem uma direção para dar para ele. Você não tem uma orientação. É todo mês alguém iniciando um planejamento financeiro. Como fazer o seu planejamento financeiro tal? Como fazer o seu planejamento, o seu orçamento financeiro do mês tal? Mas e aí o dinheiro que sobrou do mês tal? Eu faço o quê? Eu gasto? Ele é um dinheiro extra para mim gastar, né? Não é assim, cara. Eu fico impressionada, é por isso que muita gente, assim como eu, pobre, eu sou pobre, tem medo de fazer um planejamento financeiro. A gente abre o YouTube para admirar. Então acaba que a gente apenas abre o YouTube para admirar a coragem, a ampla imaginação das pessoas que conseguem manter o planejamento financeiro na vida dela, entendeu? Porque aquela pessoa, ela achou um caminho para ela, mas ela não soube te falar ou te informar todo esse caminho, toda essa trajetória que você precisa trilhar quando você quer ter um planejamento financeiro bem estabilizado, bem definido para a sua vida, né? Um planejamento financeiro que seja suficiente, que seja eficaz para a sua vida. Então você acaba se desmotivando, então você acaba se desanimando e você acaba só abrindo o YouTube para ver a coragem, né, para você admirar a vida das pessoas que têm uma organização financeira, e acaba que por você ter uma frequência de ficar vendo isso, né, ficar mantendo isso na sua vida e não dar um basta e tomar uma decisão na sua vida de você mesmo. Se você não quer mais adquirir de nenhum profissional um planejamento financeiro, você não tem coragem nem de desenvolver o seu próprio, entendeu? De pegar os mínimos detalhes que você vê ali e desenvolver o seu próprio planejamento financeiro para você mesma. Então acaba que você
vai se desanimando, você vai se auto-sabotando, você vai entrando numa procrastinação financeira e você acaba continuando na vida de dívidas, na vida de desorganização financeira, na vida de desorganização do planejamento, né? Você não consegue fazer uma viagem, você não consegue comprar uma casa, você não consegue comprar um carro, você não consegue evoluir para lugar nenhum, você não consegue fazer nada, você só fica naquela corrida dos ratos, que é trabalhar, pagar conta e voltar a trabalhar, pagar conta e assim por diante, né? Parece um ciclo, parece um loop infinito, vicioso, que você não consegue sair, você não acha saída, e a saída que você tentou implementar na sua vida, ela não deu certo porque não foi uma saída que tinha início, meio e continuidade, né? Porque só história de contos de fada que tem início, meio e fim. E tem até histórias aí que eu já tô vendo que tem até continuidade. Princesa se casando, tendo a parte 2 do filme, né? Então a vida ela tem que ter início, meio e continuidade. E eles só sabem te dar o início. O meio e a continuidade você não tem aquele suporte, né? Então vou procurar trazer mais isso no canal aqui para vocês. Nem tudo na vida da gente é dinheiro, né? Nem tudo é pago, mas sim, se você quiser obter, né, um dos meus serviços, eu tenho aqui para oferecer, vou estar deixando aqui na legenda para você, na descrição. Tenho acompanhamentos, tenho consultorias, tenho análises, tenho documentos também para você, se você quiser iniciar, e depois esse documento ser um suporte para você conseguir se orientar através deles, tá? Então vamos procurar passar para as pessoas as coisas da forma mais simples possível, porque tem muita gente antiga também tentando ter, né, ou construir na sua vida, mesmo que seja na idade avançada, um planejamento financeiro para que ela tenha ali uma estabilidade própria, tá? Porque tem muita gente, eu conheço muita gente de idade que vive sozinha até hoje, que prefiro não viver com os filhos. Então vamos passar as coisas da forma mais simples possível, porque essas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, eles não entendem muito de planilhas, Excel e tudo que a gente faz, gente. Às vezes a gente pode fazer isso tudo nas planilhas e a gente acaba perdendo conta, acaba perdendo o aparelho, e quando a gente perde isso, principalmente o planejamento financeiro, você acaba ficando sem eira e nem beira, né? Então eu prefiro tudo que seja do meu desenvolvimento pessoal e do meu planejamento financeiro, eu prefiro anotar nos cadernos, papel e caneta na mão, e anotar, porque eu sempre vou estar ali podendo tocar. Ah, mas se der uma chuva assim e alagar? Sim. Mas pelo menos isso não vai acontecer da noite pro dia. Eu posso estar da noite pro dia e ser roubada. É mais fácil eu ser roubada do que ter uma enchente. Deus sabe de todas as coisas, entendeu? Então procura usar o modo clássico. E vocês da antiguidade, não tente mudar pela tecnologia. Porque eu vejo muita gente aí, vocês mesmo vê, muito empreendedor que tem planilhas e planilhas, Excels, planejamentos e planejamentos, tudo no computador, fale, né? E eu vejo tanta gente aí com merceariazinha, barzinho, né? Trocinho de fundinho de quintal no caderno, sendo mais organizado do que um empresário que tem planilhas e planilhas na sua vida financeira. O vídeo foi só esse, era só sobre isso mesmo, gente. Vamos ter a simplicidade, sabe? Vamos ter a compreensão com o próximo, porque nem todo mundo tem a mesma condição que você. É outra coisa também, eu vejo muita gente, né, que começou a vida, começou um canal, começou uma rede social na simplicidade. Aí começou a ganhar um dinheirinho, né? Comprou um computador, deixou de usar os cadernos e fez isso e aquilo, tudo pro computador.
Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu pretendo sim trocar de notebook, porque até esse aqui também não é meu, é emprestado mesmo. Mas eu tô usando. Então, assim, eu pretendo ter o meu, mas, gente, foi igual eu deixei num vídeo dos próximos dias aqui no YouTube. Eu jamais vou abrir mão novamente de ler e escrever. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é como eu sei me organizar. E não há nada melhor do que você escrever aquelas metas, objetivos e sonhos que você tem. Não há nada melhor do que você escrever um texto em forma de poesia que veio na sua cabeça. Aquilo vai ficar gravado na sua vida para sempre. Eu tenho textos e poesias que eu escrevi na minha época de ensino fundamental. Eu acho que eu estava na 5ª, 6ª série. Eu tenho até hoje. Então, assim, a leitura, a escrita é tudo. Foi uma das coisas que, para mim, eu acho mais preciosa que Deus deu pra gente. Poder saber ler, aprender a ler e escrever. Acho que não tem mais nada gratificante do que isso. Acho que só beber água, só a água que é mais gratificante com isso. Porque de resto, quando você bota os seus pensamentos, as suas palavras num papel, parece que tem uma força tão grande, que parece que quando você escreve, você já deu você já deu a sua sentença de que aquilo vai acontecer. De que aquilo vai se concretizar, porque você vai ter constância, você vai ter disciplina para que aquilo se realize. É isso, gente. Tchau, ficam com Deus e até o próximo vídeo.